Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, seu ministério. Também que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui novamente, o meu canal, A Luz das Escrituras. E desde já convido você para se inscrever neste canal, se você ainda não é amigo do canal. Ative o sininho de notificações e deixe o seu like lá. Estaremos sempre mandando para você um novo vídeo do canal. Dessa feita, estaremos abordando um assunto muito intrigante, por sua vez, que é algo a respeito da nossa salvação. Só que eu quero abordar uma questão muito polêmica de muitas pessoas acerca da salvação da alma. E a pergunta que vamos abordar aqui para tratar desse assunto é a seguinte: no plano da salvação, Deus salva a alma ou o espírito? Não? No plano da salvação, Deus salva a alma ou o espírito? Eu quero ler um texto com você e desde já desejar a você um bom dia. Se você está me ouvindo ou vendo esse vídeo nessa manhã, uma boa tarde se você estiver vendo à tarde, uma boa noite se você estiver vendo à noite. Contanto que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lê um texto bíblico aqui na palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 2 e versículo 7, que diz a seguinte expressão. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, que diz a seguinte expressão: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Muito bem. Então nós vemos aqui a princípio como Deus criou o ser humano, né? E a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós lemos a Bíblia, porque as Escrituras é o manual da revelação do início de todas as coisas, da criação de Deus animada e da criação inanimada também, especialmente a primária criação de Deus, que é o homem, né, no sentido da coroação da sua criação, que é o homem, o ser humano, e segundo ele mesmo, segundo o próprio Deus, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa entender quando ficamos naquela pergunta: Deus salva a alma ou o espírito? Porque o homem foi criado corpo, alma e espírito, né? Isso é bíblico. Deus, ele não só nos deu a alma, não é? Como a sede das nossas emoções, mas ele soprou o pneuma, não é? Nos deu o espírito dele também, ok? Então, nesse sentido, não é? Alguns estudiosos da Bíblia vai designar o ser humano, não é, como um ser em três partes distintas: corpo, alma e espírito. É a chamada doutrina da tricotomia, né? Assim chamam os que acreditam, os que crêem que o homem é um ser tricotômico, criado corpo, alma e espírito. Só que é importante observar que quando a Bíblia fala do ser humano, todas as vezes que a Bíblia vai mencionar a respeito do ser humano, não é, do homem, sempre vai falar no contexto não da sua composição. A Bíblia não vai, quando se trata do ser humano, não vai falar a respeito da composição humana, de que o homem foi feito, e etc, etc.
A Bíblia vai sempre mencionar o homem e falar a respeito do homem, né, no contexto do relacionamento com Deus. Essa é a linguagem da Bíblia. A Bíblia não vai se preocupar em apresentar detalhes do homem, mas em como o homem se relaciona com Deus. Essa é a linguagem da Bíblia. A visão bíblica a respeito do ser humano está no contexto do seu relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia fala do homem, fala usando essa descrição, né? E usa como descrição a respeito do ser humano a palavra alma, né? Corpo, espírito, e aí a Bíblia vai descrever no contexto do ser humano o homem como alma, como um corpo, como espírito, como um coração, como mente, porque o ser humano é um ser pensante, não é? O ser humano é um ser que tem coração, que tem alma no sentido dele ser emotivo, emocional, e que tem o espírito no fato de que é um ser que se relaciona com o mundo espiritual. É um ser pensante, não é? Então, nesse sentido, a Bíblia faz descrição do ser humano nesse sentido, ok? Detalhando o ser humano dessa forma. Então, a distinção que a Bíblia faz do estado físico do homem é o corpo. E a distinção que a Bíblia faz do corpo está relacionado ou à alma ou ao espírito do homem, né? Porque o homem foi criado corpo físico, mas foi criado também corpo espiritual. Nós somos de cima, no contexto espiritual, mas nós somos aqui de baixo, no contexto físico. Nesse sentido, né, das duas partes distintas, porque o que faz o homem ser distinto, o que existe no homem distinto, no conceito da criação, é o corpo físico, né, a matéria, e o corpo espiritual, o pneuma, o que Deus soprou no homem, e foi o espírito, não é? Então, isso faz dele um ser distinto do âmbito físico, estado físico, para o estado espiritual. E aí em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai falar, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma descrição muito importante sobre o ser humano, né? E no seu relacionamento com Deus, ele vai dizer que o corpo, a alma e o espírito estejam irrepreensíveis no dia do Senhor, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja. Paulo vai dar essa exortação, essa advertência para a igreja dos Tessalonicenses. Então, a ideia de uma separação do corpo, alma e espírito, ela não é produzida precisamente pela Bíblia. Que a Bíblia não faz separação, a não ser de um lado físico e de um lado espiritual. Ou seja, a linguagem da Bíblia, quando diz espírito e alma, não está fazendo distinção de espírito e nem da alma. Mas quando a Bíblia fala de espírito e alma, está falando do estado espiritual, do meio pelo qual o ser físico, o ser corpo do homem se relaciona com Deus. Ou seja, alma e espírito no corpo é o estado em que o homem tem para se relacionar com o mundo espiritual, nesse caso com Deus, ok? Essa ideia de
dessa separação da alma, do corpo, da alma e do espírito, isso é uma ideia grega da filosofia de Platão, né? Platão no século IV, século V, essa ideia veio desse filósofo que introduziu no pensamento da época que a matéria, ela é algo bom, não é? Ou melhor, a matéria é algo mal, corrigindo aqui, a matéria seria algo mal e a alma e o espírito seria algo bom, ok? Então, ele trouxe esse pensamento para a igreja do século IV, dos primórdios da igreja, né? Ele trouxe esse pensamento para a igreja e para o seu tempo também. Introduziu esse tipo de pensamento que o corpo era algo mal e que o espírito era bom. Então, o que a gente conclui aqui? Que de acordo com a criação de Deus, nós não podemos aceitar nenhum tipo de filosofia ou de ideia, seja ela teológica, seja ela no contexto da criação ou não, nós não podemos aceitar nada que venha se opor à plenitude da criação do homem. Porque Deus criou o homem corpo, alma e espírito, ok? Deus criou o homem dentro dessa relação. Então, Deus não fez o homem em partes. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem de forma única, não é? Com esse estado físico, mas ao mesmo tempo com esse estado espiritual. Ou seja, o lado físico não é uma parte má da criação do homem. E o lado espiritual também não é uma criação distinta no conceito de ser bom ou de ser mal para o homem. Ou seja, o homem ele foi criado num contexto bom da criação de Deus na sua plenitude, né? Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E não há nada na imagem e semelhança de Deus que seja mal. Ou seja, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é óbvio que o seu corpo físico, tanto quanto o lado espiritual, é algo bom também, ok? Então, no conceito da Bíblia, não há distinção entre alma e espírito, ok? Então, isso aqui fica bem claro para a gente entender que todas as vezes que a Bíblia fala da alma e do espírito, não está falando de algo diferente, de algo distinto no conceito espiritual, não. Está falando a mesma coisa, está falando do estado espiritual do ser humano. Se você falar espírito do homem, ou se você se referir à alma do homem, você está falando a mesma coisa, ok? A mesma coisa. Lembrando que quando você vai estudar, né, sistematicamente falando, o que diz a respeito o que é a alma no seu conceito e o que é espírito no seu conceito, é óbvio que você vai entender que a alma seria a sede das emoções e o espírito vai estar ligado à mente humana, o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus. Mas tanto na sede das emoções quanto no conceito do espírito relacionado à mente humana, nós somos esse estado espiritual. Tanto alma quanto espírito fala de um estado espiritual que se relaciona com Deus. Então, nesse sentido, não há diferença entre alma e espírito. Ok? Então, a linguagem da Bíblia
das partes do homem, corpo, na parte material e na parte espiritual, espírito e alma. Onde alma e espírito são a mesma coisa. Não há aí nenhuma distinção, ok? No sentido do ser espiritual que se relaciona com Deus, ok? Então, aí se pode perguntar, onde surge a doutrina da tricotomia? De onde então partiu essa doutrina? Esse pensamento defendido por um dos teólogos do século V, do século VI, né, chamado Irineu. Essa doutrina foi uma doutrina defendida por esse teólogo do século IV, do século VI, chamado Irineu. Mais tarde também, no período apostólico, veio no século IV, né? No século IV ao século V, veio também um outro teólogo chamado Apolinário. E esse teólogo também, no tempo apostólico, ele defendeu essa ideia. Mas qual foi a ideia de Irineu e de muitos outros que aderiram a esse pensamento da tricotomia, ensinaram e entenderam? Eles entenderam e diziam que todo descrente, todo aquele que não era cristão, que não confessava, que não professava fé em Cristo, quando se convertia a Jesus, quando aceitava o Evangelho de Jesus, Deus, por sua vez, impetrava neles, né? Ingressava neles o Espírito. O descrente tinha apenas corpo e alma. Digamos que seria apenas dicotômico. Tinha corpo e alma, mas recebia o Espírito no contexto da criação de Deus apenas quando recebia Cristo como Salvador. E biblicamente falando, essa ideia ela é antibíblica e não tem fundamento nenhum. Nesse sentido, não há nenhum fundamento para dizer que o homem recebe o Espírito apenas após receber Jesus como Salvador. Quando a Bíblia diz que Deus deu ao homem o pneuma, que é o sopro de vida, desde a sua criação. Ok? Então, a partir daí surge essa doutrina da tricotomia, que não nesse sentido seria correto. Ok? Se você acreditar nessa doutrina, no conceito de que o homem é corpo, alma e espírito desde a criação, ok, você está correto, não há nenhum problema aí. Isso não vai mudar, denigrir ou acrescentar nada na tua salvação, e nem vai denigrir ou macular a tua fé, não há nenhum problema. Porém, o que você não pode aceitar é a ideia de que o Espírito, ele é ingressado, ele passa a ingressar no ser do homem quando ele aceita Jesus como Salvador. Essa tese é infundada e não tem princípio bíblico para isso, ok? Aí você pode perguntar, pastor, eu sou dicotômico, tem algum pecado nisso? Nenhum pecado. Não à luz do que a Bíblia fala, porque se você acredita que o ser humano é homem, Deus criou corpo físico e alma, você está correto. E Deus criou, mas Deus criou, se você crê que Deus criou corpo e espírito, também você está correto. Não há nenhum problema. Por quê? Porque toda vez que a Bíblia fala de alma ou espírito, a Bíblia fala de um estado espiritual do ser humano no contexto da relação com Deus. E nesse sentido, não há nada de errado. Então, o homem é o que Deus criou desde o seu nascimento. Então, não existe, depois do nascimento do homem, algo que Deus venha dar a ele para mudar a sua personalidade. A Bíblia fala do novo nascimento. Tem gente que confunde isso aí.
a regeneração interior, né? E fala do Espírito Santo que nós recebemos, mas não é o Espírito do homem. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, diferente do pneuma, do que Deus soprou na criação do ser humano, ok? Então, nós precisamos entender essa questão aí, para não haver nenhuma confusão. Então, precisamos ver que o homem como um todo e considerar que ele pode ser descrito em sua natureza física e natureza espiritual, ok? Então podemos dividir o homem na sua natureza física, né? Natureza física e na sua natureza espiritual, o pneuma, no contexto espiritual, ok? Então alma e espírito na linguagem da Bíblia é a mesma coisa, ok? Na linguagem bíblica, você pode falar alma e espírito e vai ter a mesma ideia de um estado espiritual em relação a Deus, ok? E aí eu quero dar algumas evidências bíblicas aqui para você clarear um pouco a memória a respeito disso aí. E a Bíblia vai descrever o homem tanto alguém que é corpo e alma, como alguém que também é corpo e espírito. Então, nesse sentido, não existe distinção aí, ok? Por exemplo, em Mateus capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: não tenham medo daquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma, mas tenham medo ou tenham temor, porque ele está falando em relação a Deus, tenham temor daquele que pode matar o corpo e depois lançar a alma no inferno. Veja o que Jesus fala. Jesus fala da alma. Então ele não está falando do espírito, mas poderia ter falado do espírito, porque a linguagem da Bíblia é uma só. Então Jesus está falando da alma. Mas quando a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, você vai ver que o apóstolo Paulo já vai se referir ao espírito. Há um texto em 1 Coríntios 7, 34, que diz o seguinte: Paulo vai dizer que o solteiro, tanto quanto a viúva, em outras traduções vai ter lá a virgem ou a viúva, busca agradar a Deus, tanto no corpo quanto no espírito. Então você veja que Paulo poderia falar de alma, mas ele se refere ao espírito. Ele está falando aqui, não fazendo distinção de alma ou do espírito, mas ele faz distinção do estado espiritual, em que o homem pode ou não agradar a Deus, ok? É nesse sentido, tanto dizer corpo e alma, ou corpo e espírito, é uma designação para o estado espiritual. Também os textos bíblicos que se referem à dor, a emoções, tanto da alma quanto do espírito, não há nenhuma diferença. Por exemplo, quando Maria, a Virgem Maria, né, ela estava grávida de Jesus, a Bíblia vai dizer que ela cita ela louva a Deus expressando dessa maneira. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, ela fala de duas coisas: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, ela não está fazendo distinção de alma e de espírito aqui. Ela coloca o estado espiritual dela, feliz, alegre, no contexto de alma ou de espírito, porque ela está falando de emoção, e ela está falando de um estado em que ela se encontra, né? Então vemos que alma e espírito usados são sinônimos
paralelos, podemos dizer assim, né? Tanto faz falar alma como também espírito. Então, há passagens que vai falar sobre a salvação, tanto da alma como também do espírito do homem. Por exemplo, em Tiago 1:21, Tiago vai dizer que a palavra é poderosa para salvar a alma, né? Tiago 1:21. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. Tiago 1:21. Depois de Hebreus 1:21. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então você observe que Tiago fala da alma, da salvação da alma. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, Paulo vai dizer, ele vai falar sobre a destruição da carne para que o espírito seja salvo. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz aqui. Entregue esse homem ao Senhor Jesus Cristo. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Observe que Paulo está fazendo uma descrição da salvação do espírito, não da alma. Mas não significa que ele não está falando do contexto espiritual. Ele está falando do estado espiritual do ser humano, né? E da salvação do ser humano. E quando ele fala da destruição da carne para a salvação do espírito, ele não está falando que a carne deve ser destruída porque é má. Nada disso. Ele está falando de um contexto de sentença do pecado, consequência do pecado do homem, né? Então, nesse sentido aqui, a morte é a partida tanto da alma quanto do espírito. Não é a partida apenas da alma e não do espírito, tanto de um quanto de outro. Em Gênesis capítulo 35, versículo 18, tem um texto que vai dizer, ao sair-lhe a alma. Né? E em 1 Reis 17, 21, quando o profeta, se não me falha a memória, Eliseu, ele deita em cima do moço que estava morto, ele vai dizer, faça a alma dele voltar a entrar nele. Então, o profeta está falando do estado espiritual em que ele se encontra. Faça tanto a alma ou o espírito entrar nele. Tem um texto intrigante também aqui, que vai provar essa realidade do estado espiritual do homem. Lembra quando Jesus está na cruz? Quando Jesus está próximo de sua morte, quando ele vai entregar ao Pai e dar o último suspiro final, ele não diz, nas tuas mãos entrego minha alma. Ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, não significa que Jesus não estava entregando a alma. Ele estava entregando o seu ser na sua plenitude. Porque a linguagem da Bíblia está ligada ao estado espiritual, não fazendo distinção aqui da alma ou do espírito para a salvação. Ou seja, resumindo, tanto a alma quanto o espírito são expressões que distinguem a nossa natureza espiritual diante de Deus. Quando somos salvos, nós não somos salvos apenas corpo ou a alma e o espírito é condenado, ou então a alma e o espírito e o corpo destruído. Não, senhor, porque a salvação ela é plena. Até porque prova disso é que a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar e teremos o mesmo corpo igual ou semelhante ao corpo de Jesus que ressuscitou na sua plenitude. Ou seja, a salvação ela é plena, ela é tanto para o corpo, para a alma e para o espírito. No contexto da Bíblia, a linguagem é espiritual, então a salvação também é para o corpo e para a alma ou para o espírito.
Quando eu falo de alma, eu estou falando de espírito, ou seja, eu estou falando do estado espiritual do ser humano. Assim também acontecerá para o ímpio. Quando o ímpio for lançado, ser julgado e lançado para ser condenado eternamente, de acordo com o juízo de Deus, ele vai ser condenado corpo, alma e espírito. Não vai ser só a alma e o espírito. Agora, aqueles que morrem tanto com Jesus ou sem Jesus, estão no estado intermediário, ou seja, sem o corpo. Eles estão apenas com o estado espiritual. Eles não estão com o corpo. Mas na ressurreição, tanto para a vida eterna como para a condenação eterna, vai ressuscitar na sua plenitude. Vai estar no dia do juízo ímpio no corpo e com a alma ou espírito, como você entenda, e vai estar na ressurreição dos justos o corpo, a alma ou espírito, como você assim entenda. O corpo vai ser ressuscitado na sua plenitude, como assim chamamos, corpo, alma e espírito. Eu desejo que você tenha compreendido e que o Deus eterno possa te abençoar, que você possa abençoar outros, compartilhando a compreensão desta palavra e dessa verdade à luz das Escrituras. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.